Bom dia, bom dia. Muito tempo que eu não venho aqui, né? Mas hoje eu estava aqui, eu e meu caderninho, brincando aqui com os números. E algumas pessoas, né, falando 5 e 5 é o portal, né? Representando aí números iguais, né? Números iguais, em geral, amplificam, né? Porque um número composto, o primeiro número é o número ativo, o mais forte. O segundo número, em geral, é o número passivo, é o masculino e o feminino, que ali está como apoio para o primeiro. Quando se repetem, né? Por isso os números mestres são chamados números mestres, aumenta a potência, né? Então, aquele que é o primeiro, esperando o apoio do outro, ele está esperando o apoio dele mesmo, né? Porque é o mesmo número. Então, quem apoia é a mesma frequência, né? Então, é como sempre, quando eu falo muito do 11, o 11 é o primeiro número, o eu, né? Olhando para mim mesmo, né? Então eu tenho que ter ação, eu tenho que agir, eu tenho que me aceitar, né? E demanda muito ação. No fundo, o 11 é um 2, quer dizer, então o 1, como a energia do masculino, às vezes é inflexível, às vezes ainda muito sem consciência, né? Tem as ferramentas, mas não sabe como ainda, então ele precisa um pouco de sabedoria, ele precisa de, né? Ter flexibilidade, ele precisa saber escutar e etc. Né? O 2 trabalha muito a sabedoria, mas também as emoções, os sentimentos. Então, a tua emoção olhando para ela mesma e tendo que lidar com aquilo, né? Aí a soma é 4, que então te pede mais pé no chão, mais estabilidade, mais segurança, né? Então, por aí vai, né? As sequências, né? De números repetidos. E isso cria uma intensidade, né? Porque a gente tem que se apoiar na frequência e na informação daquele. Hoje é 5 do 5, né? Dois números aí, apesar de não ser um número, né? 55, ele cria isso aí, é, vamos dizer assim, de uma forma camuflada, ele está criando essa mesma frequência, né? Em geral, o dia representa o propósito de alma desse dia, né? O que que esse dia pede como propósito. E o mês, ele é muito como você vai lidar de forma social, na vida, você vai atuar. Então, o propósito é 5 e como você vai lidar tem que ser com 5 também, né? E eu gosto essas duas, né, de e-mails aí, que vai dar no quê? Num 10, né? Então, traz aí o que você precisa ter liderança, você precisa saber que a roda gira, você precisa estar no comando, você, né? O 10, o 1 é aquele que começa, né? É aquele que dá o passo, é aquele que ainda não conhece tudo, ele vai abrir o caminho. O 10 ele já tem bagagem, porque ele já caminhou, ele já fez aí um processo, né? Então, ele traz dentro dele já informações que o ajudam a, a, a liderar, a ativar essa liderança dentro dele. E sabendo que, da mesma forma que você pode estar lá em cima, você pode estar lá embaixo. E isso é muito interessante, porque a soma, se eu pegar.
os números, somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até 10. A soma de 1 por 1, né? 10 vai dar 55. Né? Então, é bastante interessante, né? Porque a gente vai vendo de formas ocultas o que aquele mesmo número traz como informação. Né? Hoje é dia 5, né? Então, se eu somar 1 mais 2 é 3, mais 3 é 6, mais 4 é 10, tá? Então, o número 4 soma 10, o número 5, com 10 e 5, dá 15, né? Que dá 6. O que é o 5? O 5 é um número que fala de liberdade, é um número que fala de querer ir para a vida, experienciar os 5 sentidos, né? É querer viver, né? Experienciar. É aquele que detesta rotina, que detesta que segurem ele. Mas é interessante porque o 5 ele quer ir, né? O 5 ele faz pontes, ele interliga o 4 com o 6, né? Ele é essa ponte aí, né, entre o 4 e o 6. O 4 pede a ele o quê? Estabilidade, segurança, que ele tenha os pés no chão, é a matéria, né? Então, para ele ir para a vida, ele tem que ir, mas ele tem que saber como ir, ele não pode simplesmente, assim, dane-se o mundo, eu quero ir, eu vou. Não, né? Então, ele tem que ter consciência do que ele está fazendo. O 4, que fala de segurança e estabilidade, soma teosófica é 1 mais 2 mais 3 mais 4, dá 10. Então, o 4, inconscientemente ou internamente, ele sabe que a roda gira. Então, ao mesmo tempo que pode estar ótimo, pode virar tudo. Então, o 4, ele tenta manter a rotina, ele tenta manter os pés no chão, ele tenta manter a vida mais segura. Já o 5, que dá 6, quer dizer, é o caminho para onde ele vai, né? Porque dá 10, 10 mais, 4, mais 5 é 15, né? Então é para onde ele está indo. Dentro de uma caminhada, de uma jornada, é o número para qual. Então, o 4 fala: olha, a roda gira. Aí o 5 vai dar 15, que dá 6. O 15, dentro do tarô, é a carta do diabo, desejos, né? Ir para a vida com liberdade, abrir caminho, eu vou, e os desejos. Só que o 6 vai falar assim: olha, você tem que saber fazer escolha. O 6 pede paz, pede harmonia, é o número do lar, é o número do amor, da harmonia. Então ele vai falar assim: ok, presta atenção e tome decisões, ou decisão não, façam escolhas que te leve para este lugar de amor, de harmonia, de paz, né? De bem-aventurança, mas também que você haja com ética, com responsabilidade, baseado em valores, né? Então, é interessante, porque se ele faz isso, né? Se eu continuar somando aqui, né? 6 é o 21. Dentro do tarô é a última carta, quer dizer, aí você, se você tem consciência, se você faz internamente, você já está almejando essa transição, né, a passagem pelo portal onde você renasce com outro nível de consciência. É óbvio que ainda está lá no iníciozinho do caminho, né? Mas você entende? O 5 é o metade, né? Assim, de 1 a 9 aí, ou de 1 a 10, é a metade do caminho, né? E então pede aí
não vá tão a fundo. Crie pontes, faça conexões, saiba fazer escolhas, mas ao mesmo tempo mantenha os pés no chão enraizados, né? Uma árvore, por exemplo, né? Ela tem as raízes dela, quer dizer, ela está firme no chão, e ao mesmo tempo ela está indo em direção ao céu, ao cosmos, ela se abre totalmente, mas ela mantém a estrutura por onde a seiva, né, os nutrientes e as conexões e as energias passam, né? Então, nós, cada um de nós, é isso, né? Se a gente for pensar no número 5, somos nós. Dois braços, duas pernas e a cabeça, a estrela de 5 pontas, né? Nós temos, é a nossa estrutura, só que a gente precisa saber fazer escolhas na vida, não é simplesmente eu quero ir e vou, né? Então, hoje, dia 5 do mês 5, né? Vai dar esse 10 aí, que é um potencial, né? Você liderar a tua vida com liberdade, mas sabendo fazer a roda girar, entendendo isso. A soma dia, mês e ano, como é 9, o ano é 9, sempre vai retornar para essa soma de dia e mês, sempre, né? Então, vai dar 19, que é 10, e que no fundo é 1, né? Que é aquele eu lá que começa a jornada, que precisa ser líder dele mesmo, entender que ele é tanto o princípio quanto o fim, né? Ele saber não só começar, mas também olhar e soltar, desapegar para não sair carregando aquilo que não é necessário, né? Então, é interessante, né? Então, o dia de hoje, o dia mesiano, dá 19. Vocês me conhecem, eu tudo transformo. Eu peguei a palavra 5, né? O 5 escrito. E o 5 dá 19. A palavra 5 dá 19, que é a tarefa de hoje. Mas é 5, 5, então 19, 19. Se eu somar 19 com 19, dá 38, que 38, se eu somar, é 11, que é um portal. Só que 38, a expressão Jesus Cristo dá 38, que dá 11. E o mais interessante, que a palavra 5, as vogais dá 8 e as consoantes dão 11. A palavra Jesus, as vogais da palavra Jesus é 11, né? E ele é o portal, em essência, né? E a palavra Cristo, as vogais dão 8. Então, hoje, né, além de ser aí o portal, a palavra 5, que fala da conexão, que fala de fazer ponte, mas sabendo, né, se mantendo estabilizado, estável, mas ao mesmo tempo livre, mas sabendo com a liberdade de ser ético, responsável, sabendo fazer escolhas na própria vida para se manter em paz e equilíbrio, etc. Né? Então, 5 e 5 é 19. A palavra Jesus Cristo, as vogais de Jesus é 11 e as consoantes 8, e as consoantes 7. A palavra Cristo, as vogais 8 e as consoantes 12. Se eu somar o 11 com 8, né, as vogais de Jesus e de Cristo, dá 19. Se eu somar as consoantes de Jesus e Cristo, 7 e 12, 19. Então, é 19, 19. Palavra 5, 5. Sendo que a palavra 5, as duas, né, a vogal é 8 e a consoante 11, que representa a essência
da expressão Jesus Cristo. Então, é bastante interessante o que precisamos, né, atentar para o dia de hoje, né, que traz, né, deixa eu só ver uma coisa aqui, que representa aqui. 12, 16. Não, só estava somando aqui a palavra 10, né? A palavra 10 dá 16, que dá 7, né? O dom desse ano, né, 2025, é 7. E o 7 fala do caminho, né? Como você vai lidar, como você vai conduzir teu carro, para que lado, para quem você vai deixar conduzir a tua vida, são seus instintos, são, né, você ficar no mental e emocional, ou você vai estar no eixo, no caminho, na condução, segurando as rédeas para, né, o 7 fala do mergulho interno, buscar as respostas dentro, né? Fala também do conhecimento, fala dessa busca, né, por entender a vida, para responder ou tentar responder à vida, né? Que busca muito a perfeição da vida. Só que o 16, né, no tarô, é a casa de Deus, né, ou a torre, né, como a gente chama aqui, que se eu não souber fazer isso, se eu não desapegar, se eu não souber fazer escolhas, né, se eu não souber que a vida gira, se eu não souber das minhas ferramentas e não der o passo, a torre desmorona. Mas eu também posso olhar a torre como essa árvore, né? Por onde eu abro os meus centros, né? Os 7 abro, né? Aqui o raio ilumina o meu 7º chakra, abre a minha comunicação ou minha conexão interna, né? Os muitos níveis, os muitos estados conscienciais, né? No Egito fala da que seria essa coluna, né, iluminada aí, e o 7 é um número espiritual, né? Então é interessante a gente sempre olhar por muitos ângulos, né, uma mesma história, porque na coluna do ano, aqui, eu posso achar esse 16 também, né, que seria uma espécie de dom adquirido para este ano, né? Então, eu tenho que ser essa estrutura que me permite transcender e por onde verdadeiramente a seiva e as energias e as frequências possam fazer de mim um instrumento musical. Eu me esvazio para que isso realmente, né, e toda a sabedoria e toda a inteligência e todo o conhecimento dentro da presença, eu consegui fazer a transcendência necessária. É tudo muito interessante, gente. Assim, eu gosto muito de brincar assim com as muitas variáveis dentro de uma mesma informação, né? E nós estamos no mês de maio, né? Maio, a palavra maio dá 13, que dá 4. Então, maio vem nos ajudar a quê? A transformar, a fazer uma transformação profunda, né? O 13 é muito isso, para que eu consiga trabalhar a minha matéria, consiga me manter estabilizada, mas eu preciso assim, eu preciso dar o passo, eu preciso começar a jornada, eu preciso comunicar, eu preciso expressar, né, aquilo, os meus insights, para eu criar na minha vida, eu tenho que saber
como falar e o que falar, para que minha fala se transforme em verbo, né? Para que essa comunicação, para que eu consiga, né, dentro dessa criação, fazer a transubstanciação necessária do meu ser. A palavra mãe, né, é o mês da mãe, né? É assim, maio é um mês das mães, das noivas, né? Da noiva. A palavra mãe também dá 13, né? E o que é que uma mãe faz? Qual é o papel de uma mãe? Ajudar na transformação da sua cria. É aquela que está ali, que acompanha, não é interferir e nem manipular a cria, mas é aquela que está ali junto, né? É a fonte criadora ali, né? Que essa transformação natural de cada ser. O mais interessante é que tanto a palavra maio quanto a palavra mãe, as vogais dão 9. E as consoantes das duas palavras dão 4. Então, né? Então, aí a gente vai vendo que tem algumas informações por detrás, né, que nos remetem aí a, a coisas bastante, ou a informações bastante interessantes. Se eu somar maio e mãe, né, dá 26, né? 13 e 13, dá 26. Dentro de uma equação que eu faço aqui, né, baseado no dia, mês e ano, o ponto de apoio para esse dia é 26. Né? Então, a gente está precisando aí de uma dupla formação, né, para chegar nesse 8 aí, né? Quer dizer, o 8 fala da presença, da justiça, do poder, mas não o poder que a gente tem visto, o poder inato, é a tomada de decisão. Então, para eu tomar uma decisão, eu preciso estar ancorado, eu preciso estar na minha presença, eu preciso acessar esse poder interno meu. Não é o poder sobre ninguém, é sobre mim mesmo, é ser. Então é bastante interessante, né? Porque eu gosto muito dessas coincidências, né? Essas sincronicidades de frequências, né? 5 e 5 dando as palavras, né? 5 e 5, 19, 19, que seria as vogais e as consoantes da expressão Jesus Cristo, a soma da 38, que dá 11, né? Enfim, os números todos casam com a equação do dia de hoje. É um portal? É. Dentro da expressão Jesus Cristo? Interessante, né? A soma, né, que eu falei de a soma teosófica, né, 1 mais 2 mais 3, se eu somar até o 10, vai dar 55, dá um número mestre. Então, o número 10, além de a escrita, além do 10 ser aquela a roda que gira, a liderança e etc. A palavra 10 dá 16, que dá 7, quer dizer, a torre, olha o teu caminho, desapega, capaz. Ainda tem ocultamente aí o número 55, que é o número mestre, que se somar vai dar 10, de novo, volta para ele, né? Volta para ele mesmo. Mas o 55 fala da descida da energia vital para cura. Olha que coisa, né? Então, hoje está bem interessante, né? Todas essas sequências, né? E quando o 5, as palavras, né? 5 mais 5 aí, né? Que dá 19, 19, dá 38, que dá 11, 11, ele, a soma teosófica dele, né? 55 mais 11, dá 66, que é um número mestre que fala do amor incondicional.
Então, nós precisamos de amar incondicionalmente. 66, se eu somar, a gente não costuma reduzir ocultamente, ele tem o 12 e tem o 3, né? Então, para eu amar incondicionalmente, eu preciso saber olhar por outros ângulos a minha própria vida. Eu tenho que saber expressar, tenho que saber comunicar, olhar para a minha potencialidade, né? Eu tenho que usar de sabedoria, eu tenho que ser flexível, eu tenho que escutar para eu poder falar com propriedade. Então, é bastante interessante, né? Vamos usar, né? De muita sabedoria, abrir esse portal interno, né? Permitir agir, permitir assumir a nossa liderança, né? É, desapegar, estar no comando, né? Saber que a gente é princípio e fim, né? É muita história, né, gente? Mas é isso. É só para dar uma pequena aí abordagem para colocar a gente para pensar um pouquinho, ou melhor, para sentir, né? E agir. Ok? Um beijo enorme para todo mundo, né? E até uma próxima. Beijo.